Fala aí, galerinha, tudo bem? Todos prontos para mais uma magnífica aulinha de física? Então, vamos nessa! Tema da aula de hoje, acompanha comigo aí embaixo, calorimetria, parte 2. Nosso objetivo hoje é falar de três coisas principais: potência térmica, troca de calor, um sistema isolado, como que acontecem as trocas de calor, a lei da troca de calor, o que é essa lei da troca de calor, e falar um pouquinho sobre diagramas de fase, tá legal? Que representa justamente as fases da matéria. Então, começando falando um pouquinho sobre potência térmica. Potência, lembra aí, potência é aquela grandeza física que ela vai relacionar a rapidez da realização de um determinado trabalho, a rapidez de uma variação de energia. Então, potência é uma grandeza física que está relacionada à rapidez. Então, acompanha comigo. Potência está relacionada com a velocidade que um corpo troca a energia com o meio. Então, por definição, a gente sabe que essa potência, que eu estou chamando aqui de P, a gente equaciona exatamente desse jeito. A variação da energia num determinado tempo. Potência inversamente proporcional a tempo, justamente porque enquanto menos tempo você variar aquela energia, maior vai ser a sua potência. Potência e tempo inversamente proporcionais. No caso aqui, como nós estamos falando sobre a potência térmica, que é aquela potência relacionada ao aquecimento de alguma coisa, essa variação da energia, justamente nós vamos chamar isso de calor, por ser justamente a energia térmica que vai estar atuando aqui. Tá belezinha, gente? Então, potência térmica, nós vamos equacionar exatamente desse jeito que está demonstrado aí. É a quantidade de calor trocada num determinado tempo. Fazendo justamente a análise dimensional aqui, ó, entre as grandezas, já que potência é a quantidade de calor num determinado tempo, qual vai ser então a unidade de potência? Vai ser a unidade de calor dividida pela unidade do tempo. Lembra lá da aula anterior de calorimetria, parte 1, quais as unidades que nós utilizamos? Usualmente, para a quantidade de calor, caloria, tempo, minuto. Logo, a potência vai ser caloria por minuto. Porém, no sistema internacional de unidades, seguimos outras orientações. Quantidade de calor, joule, tempo, segundo, consequentemente, a potência vai ser joule por segundo, o que a gente vai chamar isso de watts. Lembra da conversão de caloria para joule? Aproximadamente, uma caloria igual a 4,2 joules. Vamos falar aqui agora de um sistema termicamente isolado. O que é isso? É como se eu tivesse um isopor perfeito, onde as trocas de calor que vão estar acontecendo única e exclusivamente ocorrem entre os corpos dentro do recipiente, dentro desse sistema isolado, onde as condições externas elas não vão interferir. Então, se eu tenho dois corpos diferenciados como A e B com temperaturas diferentes, lembra lá, o corpo A, se ele possui uma temperatura maior que o corpo A vai ceder calor para o B. Esse calor perdido pelo A, o B recebe esse calor. Então, justamente o calor perdido por um será o calor recebido pelo outro. Ou seja, esses calores são iguais, porque é exatamente o que um perde, o outro ganha. Então, se eu fosse escrever, o A perdeu uma determinada quantidade de calor, logo vou colocar aqui menos Q, e o B recebeu essa mesma quantidade de calor. Então eu vou botar aqui mais Q. De forma que se eu somar esses valores, menos Q mais Q, quanto que vai dar? Zero. Então é isso que diz a lei da troca de calor. A soma das quantidades de calor trocadas entre dois ou mais corpos, isso tem que ser igual a zero justamente por conta desse raciocínio. Então por isso que a gente equaciona desse jeito. QA mais QB tem que ser igual a zero. O que é QA? É a quantidade de calor perdida por A. E o que é QB? É a quantidade de calor recebida pelo corpo B. Se eu somar esses dois valores, isso tem que ser zero. Tá legal? A gente pode equacionar a lei da troca de calor também com esse símbolo matemático aqui, ó, que representa o somatório da quantidade de calor trocado tem que ser igual a zero. Esse sistema termicamente isolado pode aparecer como sendo um calorímetro. O calorímetro justamente é um recipiente cujas paredes elas são constituídas de um material mais isolante termicamente possível, de forma com que a troca de calor só vai acontecer
lá dentro desse calorímetro e as coisas externas a esse sistema estudado não vão interferir nessa troca de calor. Isso a gente vai chamar, obviamente, de um calorímetro ideal. Ele é idealizado, ele não vai deixar o ambiente, as coisas internas interferirem lá dentro. Porém, em casos não ideais, mais aproximadamente com os casos reais, o calorímetro ele vai influenciar na troca de calor sim. Então vai ser mais uma consideração que você vai ter que fazer na hora do cálculo. Além da troca de calor entre os materiais, você acrescentar também o calor trocado com o calorímetro. Geralmente a questão ela vai falar, considere a capacidade térmica do calorímetro tanto. Ou em casos ideais, o problema vai falar, considere o calorímetro de capacidade térmica desprezível. Sempre que o calorímetro ele for de capacidade térmica desprezível, significa que ele não vai influenciar na troca de calor. Você vai considerar só as substâncias, no caso de um calorímetro ideal. Se a questão informar que o calorímetro influencia, que o calorímetro geralmente ele vai possuir uma capacidade térmica, e aí você vai acrescentar mais essa troca de calor na sua conta também. Não esqueça desse detalhe. Pode acontecer uma troca de calor ou uma absorção de calor de uma determinada substância que vai fazer com que essa substância mude o seu estado físico, ou seja, mude a sua fase. Existem 3 fases principais da matéria que a gente já tá careca de saber, né, gente? Que é a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Coloquei algumas observações aí de cada fase, tá legal? Existem outras fases. Por exemplo, aqui na física, a gente vai fazer uma diferenciação na fase gasosa. Por exemplo, a física vai diferenciar vapor de gás. Então lembra aí dos nomezinhos, das mudanças de fase. Substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. De sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, ao contrário, de gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, de líquido para sólido, solidificação. A transformação direta entre o sólido e gasoso, ou de gasoso para sólido, sublimação. Todas essas fases elas podem ser representadas num diagrama. Geralmente esse diagrama que vai representar a maioria das substâncias em função da pressão e da temperatura. Então, o diagrama de fases de uma substância consiste numa curva que relaciona justamente essas duas grandezas, pressão e temperatura. Como que nós vamos interpretar esse diagrama aqui? Existem 4 regiões principais nesse diagrama. Essa região aqui, onde eu estou passando o cursor agora, tá? Que representa a substância na sua fase sólida. Existe essa região aqui, entre essas duas curvas, nomeadas como curva C e curva B. Essa região aqui, entre a curva B e a curva C, você vai encontrar a substância na sua fase líquida. Abaixo da curva B e da curva A, essa região aqui onde eu estou passando o cursor agora, vai ser a região onde você vai encontrar a substância na sua fase de vapor. Então, vamos escrever aí. Vapor. E acima desse pontilhado aqui, nós vamos encontrar a substância na sua fase gás. Então repara que essa curva A, ela separa os estados sólido de vapor. Lembra lá do nome da mudança de estado físico? Sólido para o vapor? Então por isso que essa curva A recebe o nome de curva de sublimação. Já a curva C, ela separa os estados sólido do líquido. Por isso que ela recebe o nome de curva de fusão ou curva de solidificação. E a curva B, ela separa o estado líquido do vapor. Então por isso que ela recebe o nome de curva de vaporização ou curva de condensação. Então existe um determinado ponto aqui que está sinalizado como sendo PT, que nós vamos chamar de ponto triplo ou de ponto tríplice. O que é esse ponto? Esse ponto representa a união dessas 3 curvas, ou seja, aquele ponto ali representa uma temperatura T1 e uma pressão também P1. Ou seja, se você conseguir colocar essa substância naquela pressão, naquela temperatura, essa substância ela vai estar nos 3 estados ao mesmo tempo. Sólido, líquido e vapor. Evaporando, solidificando, liquefazendo. Já imaginou que loucura isso? Justamente é isso que a gente chama de ponto triplo ou de ponto tríplice. Você consegue encontrar
os 3 estados simultaneamente de uma substância. Tá legal? Tá escrito exatamente aqui embaixo no slide. Então toda substância, se você quiser analisar a fase dela, ela vai depender dessas duas variáveis, tanto a pressão quanto a temperatura. Então quando você analisar uma determinada pressão com uma determinada temperatura, nesse diagrama você vai poder verificar em qual fase a substância se encontra. Outro detalhe importante, esse TC aqui, ó, representa justamente uma temperatura crítica. E esse ponto exatamente aqui em cima dessa curva, a gente pode chamar também de ponto crítico, tá legal? O que é justamente esse ponto crítico? O que é essa temperatura crítica? Acima daquela temperatura crítica, o seu líquido ou o seu vapor, dependendo da pressão, ele vai se tornar um gás. E aí o que é o gás? O gás também é uma fase da matéria. Ele também representa a fase gasosa. Porém, a física ela diferencia o vapor do gás justamente por conta dessa temperatura crítica. Acima dessa temperatura crítica, se você variar a pressão, ó, olha, se você subir ou se você diminuir a pressão acima dessa temperatura crítica, o gás ele não vai mudar o seu estado físico. Ele vai continuar sendo gás. Abaixo da temperatura crítica, ó, se você reparar, se você aumentar a pressão, ó, o vapor ele pode virar líquido e ele pode virar sólido. Então, abaixo da temperatura crítica, quando você muda a pressão, a substância ela pode mudar a sua fase. Acima da temperatura crítica, não. Mudando a pressão, eu vou ter sempre o gás. Tá legal? Essa observação está escrito exatamente aqui, ó, nesse pontinho vermelho que eu acabei de colocar aí na tela de vocês. Então é assim que a gente interpreta um diagrama de fases. Regiões onde a gente possui cada fase da matéria, as curvas que separam cada fase e o ponto onde une todas as curvas. Tá legal, gente? Então, novamente, curva 1, curva 2, curva 3, ponto triplo. Beleza? Aqui, ó, fase sólida. Aqui, fase líquida. Aqui, fase de vapor. E acima desse ponto crítico, exatamente acima dessa temperatura crítica, a gente vai ter o gás. Tá legal? Então, de novo, curva 1 separa o sólido do líquido. Curva de fusão. Ponto crítico, sinalizado lá no slide anterior, separa o gás das demais fases. Ponto triplo ou tríplice, a união das 3 curvas representa os 3 estados da matéria ao mesmo tempo. Curva de sublimação, curva 3, separa os estados sólido do vapor. E curva de vaporização separa os estados líquido do vapor. Beleza? Então, como exemplo, a gente tem aqui o diagrama de fase do dióxido de carbono. Cada substância vai ter um diagrama de fase, onde a maioria das substâncias vão ter um gráfico muito parecido com esse. Então, como que eu interpreto esse gráfico mais ou menos? Se eu te perguntar assim, ó, numa pressão de 73 atm a menos 50 graus Celsius, o dióxido de carbono vai estar em que fase? Então, para pensar. 73 atm está aqui. Se aqui é o menos 56, menos 50, está aqui, antes. Então, se eu unir essas duas coordenadas, eu vou chegar num ponto mais ou menos aqui, que eu vou colocar ali como sendo x. Ou seja, o meu dióxido de carbono ele vai estar na sua fase sólida. Repara que se eu manter essa pressão e for aumentando a temperatura dele, vai chegar uma hora que ó, ele vai chegar aqui na curva de fusão e ele vai passar para o seu estado líquido. Se eu continuar aquecendo, ele vai chegar aqui numa temperatura crítica, representada por esse ponto crítico, que é exatamente no 31 graus Celsius, e a partir daí eu vou encontrar o dióxido de carbono na sua fase gasosa, como sendo um gás. Se eu variar a pressão acima dessa temperatura crítica, eu só vou encontrar o dióxido de carbono na sua forma de gás. Belezinha, gente? Existem outras substâncias que elas reduzem o seu volume quando aquecidas, como por exemplo aqui, ó, a nossa água. O gráfico é um pouquinho diferente. Diferente como? Essa curva de fusão, ó,
ela tem uma inclinação para o outro lado, justamente abrindo um maior espaço aqui, ó, para a temperatura, para sua fase líquida. Então olha só que interessante, numa temperatura de 0,01 graus Celsius e numa pressão de 4,58 milímetros de mercúrio, você consegue estabelecer o ponto triplo da água, ou seja, exatamente nessa pressão específica, nessa temperatura específica, você consegue ter os 3 estados ao mesmo tempo. E é por isso que, obviamente, você não vai conseguir fazer isso aí na sua casa. Estabelecer uma temperatura tão precisa como essa e uma pressão tão baixa como essa. Então, por isso que é muito difícil a gente poder estabilizar o ponto triplo da água. Só em laboratórios com equipamentos bastante precisos você consegue fazer isso. Tá legal? É por isso que na pressão de 1 atm a nível do mar, a temperatura ambiente, você encontra a água em que fase, hein? 1 atm é equivalente a mais ou menos a 760 milímetros de mercúrio. Numa temperatura ambiente, não sei, em torno de uns 20 graus Celsius. Então, se você pegar essas duas coordenadas, ó, 760 milímetros de mercúrio, 1 atm, se você combinar essa pressão com uma determinada temperatura aqui, ó, se você unir essas duas coordenadas, você vai chegar nesse ponto aqui, ó, que eu estou simbolizando como Y. Ou seja, você vai achar água no seu estado, o quê? Líquido. Se você diminuir a temperatura mantendo essa pressão, ela passa para o seu estado sólido. Se você aumentar a temperatura nessa pressão, ó, ela passa para o seu estado líquido. Se você continuar aumentando a temperatura, mantendo a pressão, ela passa para o seu estado de vapor. Se você continuar aumentando a sua temperatura, vai chegar um momento, ó, que ela vai passar por essa temperatura crítica e a partir daí o seu vapor de água vira um gás. Belezinha? Deu para entender como que a gente interpreta o diagrama de fase? Então vamos fazer um exemplinho aí rapidinho. Pode dar um pause no vídeo, tentar resolver essa questão, que a resposta vem logo agora. Segundo esse diagrama de fase aí, gente, que está representado na sua tela, a pergunta é muito simples. Que mudança de fase ocorre quando a substância passa do ponto A, aqui, ó, para o ponto B, e depois do ponto B para o ponto C? Quais são as mudanças de fase? Então a gente sabe que as substâncias no ponto A, B e C, elas são, ó, exatamente aquelas ali representadas, sólido, líquido e gasoso. Então do A para o B mudou do sólido para o líquido, ou seja, ela sofreu uma fusão. E do B para o C, ó, ela vai do seu estado líquido para o seu estado de vapor, então ela sofreu uma vaporização. Tá legal, gente? Deu para entender? Então é isso, meus abençoados. Espero que tenham gostado. Fica a dica aí. Qualquer coisa, comenta aí embaixo, ativa o sininho, se inscreva no canal, manda mensagem pro tio Breninho aí, que estamos aí para te ajudar. Beijo no coração de vocês, bons estudos e até a próxima!